Agora basta aplicar a propriedade da potência. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Instituto Educacional Canindé. Essa é a nossa aula de número 3, onde nós iremos falar sobre radiciação e simplificação de raízes. Essa aula faz parte da nossa playlist de pré-cálculo, da nossa unidade de número 1, e faz parte do nosso curso completo de cálculo 1, 2, 3 e 4. Antes de a gente falar sobre radiciação e as suas propriedades, nós temos que entender como funciona uma raiz. Quais são os nomes dos elementos pertencentes, por exemplo, a um radical, que é essa casinha aqui. Então, nós temos o índice, nós chamamos de N. O radical, como já disse agora, que é a nossa casinha. O radicando, que aqui eu chamei de A. E esse valor do radical vai dar B, nós chamamos de raiz. É interessante saber também como ler os radicais. Veja só, a raiz quadrada de A é nada mais, nada menos, no caso, que um radical com índice 2. A raiz cúbica de A é nada mais e nada menos que um radical com índice 3. A raiz quarta de A, com 4, índice 4, e a raiz quinta de A com índice 5. Agora falaremos das propriedades gerais da radiciação. E a primeira delas é como transformar um radical em uma potência. Você vai pegar o radicando e, nesse caso, o nosso índice vai virar o denominador. Então, você vai levar ele a uma fração em que o denominador é o nosso índice e o numerador é o seu próprio expoente. Veja só um exemplo. Aqui nós temos uma raiz cúbica de 2 elevado a 6. Então, você mantém o 2, que é o nosso radicando. O nosso índice vira o nosso denominador e o 6 vira o nosso numerador. 6 dividido por 3 vai dar 2 e vai dar 4. Essa outra propriedade é uma propriedade da potência de um radical. Aqui você mantém o índice e o expoente do radicando você multiplica pelo expoente da potência do radical, que no caso é U. Olha só, mantém o índice 5, mantém o 3, que é o nosso radicando, e multiplica seu expoente pelo expoente da potência do radical. Nesse caso, teremos uma raiz quinta de 3 elevado a 4. Aqui, na terceira propriedade, é uma raiz de outra raiz. Aqui basta multiplicar os índices, n vezes m, e manter o radicando. Olha só, 4 vezes 2 é 8, o nosso radicando é 5. Na quarta propriedade, quando nós multiplicamos o nosso índice por uma constante p, o expoente do nosso radicando também deve ser multiplicado por essa mesma constante p. Veja só, se eu pego o 7 e multiplico por 2, o 3 também deve ser multiplicado por 2. Isso vai nos dar uma raiz de 14ª de 2 elevado a 6. Aqui era para ser uma quinta propriedade, mas acabei esquecendo de colocar. Mas também é o mesmo pensamento da quarta. Quando você divide o índice, você também tem que dividir o expoente do nosso radicando. Olha só, se eu dividir aqui o índice por 2, o expoente do radicando também deve ser dividido por 2. Então vai ficar 4 raiz quarta de 2 elevado a 2. Outra propriedade interessante é quando a gente pega radicandos diferentes com índices iguais. Podemos chamar também produtos de raízes de mesmo índice. Olha só, eu tenho um índice N, só que o nosso radicando é A. Eu tenho aqui um índice N, só que o nosso radicando é B. Então, o que você vai fazer? Você vai manter o nosso índice e multiplicar os radicandos. Um exemplo é quando você tem a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3. Mantém o índice e multiplica os radicandos. 2 vezes 3, 6. Para a divisão é a mesma coisa. Você mantém o índice, só que agora você vai dividir os radicandos. Olha aí, um exemplo também é você pegar uma raiz quinta de 10 sobre uma raiz quinta de 2. Mantém o mesmo índice e divide 10 por 2. Aqui vai dar uma raiz quinta de 5. Beleza? Outra propriedade muito interessante é quando você tem o quê? Radicandos iguais, só que com índices diferentes. Como é que a gente resolve essa conta? Olha só. Nós vamos transformar, primeiramente, esse primeiro radical em uma potência, que é um produto entre eles, e esse segundo também em uma potência. E como é que a gente faz isso? Olha só, vamos manter aqui o nosso radicando. Vamos supor que esse primeiro radicando, o nosso A está elevado a T, e no segundo o nosso A está elevado a Z. Então mantemos o radicando, vai ser um produto entre os dois radicais. O nosso radicando agora vai virar a base da nossa potência. E como vimos na primeira propriedade geral, aqui teremos T sobre N, e aqui Z sobre N. Agora basta aplicar a propriedade da potência. Quando você tem um produto de potências de bases iguais, você vai manter a base e somar os expoentes. Agora, olha que interessante. O que a gente vai fazer aqui? Vai manter a base de novo, Aqui vamos aplicar a regra da borboleta. Multiplica n vezes m. Para quem está perdido, só assistir a aula de número 1. O m vezes o t, mais o n vezes o z. Simplificando mais ainda, olha só. Teremos uma raiz. O índice será o produto de n vezes m.
E o nosso expoente estará elevado a m vezes t mais n vezes c. Isso aqui de forma geral. Para a divisão, né, vou colocar aqui o a sendo elevado também a t aqui em cima e aqui embaixo a z. Você vai fazer a mesma coisa, só que agora é o seguinte, ó, aqui em cima você subtrai e aqui embaixo mantém do mesmo jeito. Por que isso aqui? Né? Eu vou explicar o porquê. Veja só, aqui se você tirar, você vai ter basicamente isso aqui. Você vai ter a elevado a t sobre n. E aqui a elevado a z sobre m. Na propriedade da potência, quando você tem uma divisão de potências de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. Já simplificando, fazendo a regra da borboleta, no final nós vamos ter isso aqui. Fazendo nossa raiz aqui. No final teremos n vezes m. Aqui teremos o a elevado a mt menos nz. Bacana. Agora iremos falar sobre simplificação de raízes. Existe uma propriedade que fala que quando você tem um índice, um radicando, e esse radicando está elevado a um expoente cujo número é igual ao índice, você corta os dois e a raiz será o próprio radicando. Bacana, né? Olha só, vamos fazer um passo a passo aqui. Aqui nós temos a raiz quarta de 80. Nós vamos querer simplificar essa raiz de 80. Como é que nós vamos fazer? Primeiramente, a gente vai fazer um MMC de 80. Então, fazendo um MMC, olha só, percebam que aqui nós temos 80 dividido por 2 é 40. 40 dividido por 2 é 20. 20 dividido por 2 é 10. E 10 dividido por 2 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Veja só, ao juntar as potências, o que nós teremos aqui? Nós teremos 2 elevado a 4 vezes 5. Vamos passar essas informações para cá. Teremos 2 elevado a 4 vezes 5. Olha só, o 2 elevado a 4, seu expoente é igual ao índice, então nós podemos cortar. Só que o 5, veja só, o seu expoente não é igual ao índice, então o 5 fica dentro da raiz e o 2 sai. 2 raiz de 5. Então, a raiz quarta de 80, simplificando, é 2 raiz de 5. Um outro exemplo é quando nós temos a raiz cúbica de 448. Fazemos a mesma coisa. Vamos fazer o MMC de 448, então aqui, fazendo esse MMC, chegaremos no quê? 2 elevado a 6 vezes 7. Só que olha só, como nós temos uma raiz cúbica, eu vou querer cortar, né, alguns expoentes. Então veja só, eu vou escrever o 2 à sexta como sendo 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 vezes 7. Por quê? Porque 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, se você manter as bases, somar os expoentes, você vai ter 2 elevado a 6. Então 2 a terceira, 2 a terceira vezes 7. Então, corta esse aqui com esse aqui, com esse aqui. Então, 2 vezes 2 sai da raiz e o 7 continua. No final, teremos 4 raiz de 7. Então, a raiz cúbica de 448, de forma simplificada, é 4 raiz de 7. Bom, pessoal, essa foi uma aula bem básica, né? Espero que tenha ajudado a vocês essa parte de radiciação. Essa aula era para ter sido gravada junto com potenciação, mas por problemas técnicos, optei por gravá-la separadamente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí nos grupos de estudo de vocês e deixem um like. Até mais.